Bom, vou falar um pouquinho dessa questão do uso do Einstein, que teve bastante aluno com dúvida dessa questão. A maior parte dos alunos ficou em dúvida entre a alternativa B e a C, né? Então, vamos primeiro eliminar a B e depois entender por que é a C, tá? O problema da B, até o meio dela, ela tá ok, né? De fato, a autora, a Barbara Mark aí, ela tá de fato parabenizando os britânicos, né? Se a gente vem aqui no final, ela fala, né? Our population, a nossa população fez um trabalho ótimo, né? Fez uma coisa ótima no começo de 2020, ficando longe um do outro para parar a transmissão do vírus e tudo mais. Então, de fato, ela tá aí parabenizando a população por ter seguido o lockdown. O problema é a segunda parte, né? Quando ela fala e generosamente ajudou aqueles em necessidade. E aí eu vou marcar aqui essa parte in need aí, tem um sentido no inglês que é aquelas pessoas que têm alguma vulnerabilidade social aí, né? Então, pessoas que passam necessidade, né? E nesse caso, o que ele vai falar no texto, o que ela fala é que ao ficar longe um do outro, né? As pessoas pararam a transmissão do vírus a aos membros vulneráveis da nossa sociedade. Esses membros vulneráveis não são essas pessoas, necessariamente, né? Somente as pessoas que passam necessidade. Ela está falando aí do grupo de risco, né? Os idosos, pessoas com diabetes, obesos, etc. Por isso que a alternativa acabou ficando errada, tá? Sobretudo, na verdade, por conta da segunda parte, né? Eles não fizeram essa ação de ficar um longe do outro no intuito de ajudar as pessoas carentes aí nesse sentido, né? Então, a alternativa B aí a gente elimina. Por que é a alternativa C, tá? No segundo parágrafo, ela vai falar o seguinte: ela comenta que a pesquisa appears to demonstrate. Nessa hora, ela está mostrando uma certa suspeita, mas ainda não é certeza, né? Ela parece demonstrar mais ódio e divisão, e aqui ela vem, but I would question that. Então ela fala, eu vou questionar isso, né? Eu questionaria isso, né? Eu acho que poderia estar demonstrando que existe mais confusão e ansiedade, né? Então ela vem com uma outra visão a respeito dessa pesquisa. E aí no final ela ainda reforça essa suspeita porque ela fala, talvez isso foi aumentado por conta do tipo de questão que foi perguntada, mas eu não sei como essas questões foram fraseadas, né, como elas foram montadas aí. Nesse momento ela tá mostrando essa suspeita, né, de tipo, ela tá falando, que pesquisa foi essa que fizeram, né? O que foi perguntado? Porque dependendo do que você pergunta, você induz a uma resposta, né? A gente sabe como o tipo de pergunta pode induzir a população ao erro, não ao erro, né? Mas induzir uma resposta ao invés de outra, né? Então, por isso que a C aí fica correta, né? Suspeita do resultado da pesquisa a respeito da opinião, né, do público geral sobre a política da Covid no país, tá? Então é nesse segundo parágrafo aí que ela demonstra. E eu vou dar uma dica em relação a isso em duas coisas. A primeira é tomar cuidado com. Li o início da alternativa, que é o que aconteceu muito na B. O aluno leu o início e falou, tá certa, e ignorou o final. Uma palavra pode tornar uma alternativa errada, ainda mais no inglês, né? Então, cuidado que lê com atenção, veja, volta no texto, veja se o que está na alternativa está totalmente contemplado no texto. Se tiver alguma coisa que não está contemplada no texto, é possível que essa alternativa esteja errada, é né? Muito possível. Em relação à alternativa certa, o que eu falo também é quando a gente está falando de carta, artigo de opinião, né, esse tipo de texto em que a pessoa está dando opinião, é muito bom focar na parte do texto que a pessoa está de fato falando a opinião dela. Então, expressões como I think, I feel, I believe, né, então esses chunks, né, essas expressões da língua que indicam opinião, é muito bom prestar atenção, porque geralmente é ali que vai dar a resposta, né? Tá bom? É isso.